Fala galera, estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez aí com o meu aluno Rafael. Rafaelzão foi aprovado aí em terceiro lugar no Senado, na lista de infra. Saiu nada, né? Como alguns dizem, né? Um dos melhores concursos do Brasil. Já foi nomeado, uma ótima surpresa. E aí ele vai compartilhar aqui um pouco da história dele, algumas dicas aí que ele considerou importante para ter alcançado aí esse ótimo resultado. Rafaelzão, primeiramente, obrigado aí por se disponibilizar para seu tempo, né, para Uhum. compartilhar aí com a galera. E já peço aí para você fazer aí uma apresentação, se apresentar para o pessoal. Eu tenho 35 anos, moro em Brasília. Minha história começou no MPU, né? Que eu passei no MPU, o primeiro concurso que eu fiz com 19 anos. Só que assim, cara, eu já tinha muita bagagem de TI, né? Porque desde criança ali eu já instalava Linux, já lia coisas bem avançadas mesmo, como escrever exploit em Buffer.fon, coisas desse tipo, entendeu? Então, aí eu Legal. fui fazer um estágio, né, na Agência Espacial Brasileira, que tinha o quê? 18 anos, meu sonho era ter um carro, né? Aí fui reprovado. Aí eu fiquei daquele jeito, né? Chateadíssimo, porque eu entendia, né? De TI já naquela época. Aí falei, cara, tipo, eu tinha um conhecimento autodidata que não estava impresso no currículo, no diploma, entendeu? Aí eu vi concurso e falei, cara, é perfeito para mim. Aí comecei a estudar, achei que eu teria que estudar uns 3 anos para passar. Cara, estudei foi 2 meses e 20 dias, mas foi assim num ritmo alucinante, esses 2 meses e 20 dias. Eu lembro meus amigos vinham aqui na porta, né? Falavam, vai, tô estudando, foi mal, depois a gente se fala. E foi isso. E eu passei sem saber direito. Isso pro teu primeiro cargo, que foi técnico Isso, de TI do é, MPU. isso. Legal. E aí, parou de estudar? Continuou? Não, não, continuei. Aí teve o analista do MPU que eu fiz também, acho que foi 2010. Cara, eu entrei assim e já continuei estudando, entendeu? Aí foi aprovado em 30º, foi analista, não fui chamado. Aí fui fazer alguns concursos, né? Bacen, como não estudei quase nada, aí tomei pau, câmara. Aí parei. Acho que esse foi o maior erro de todos, né? Eu tava numa pegada, quase entrando, e fui voltar só em 2017. Eu estudei para a CLDF, né? Aí fiquei em 12º, faltou dois para ir para discursiva. Só que foi o concurso assim que eu mais aprendi, com certeza foi com a CLDF, entendeu? Foi 2018 essa prova aí. Foi 2018? Tá. Uhum. Eu sei porque eu Aí fiz também. parei de novo, entendeu? Aí voltei mesmo no pós-edital da CGU. Só que teve uma mudança na minha vida grande, né? Que meu pai faleceu, aí as contas aqui de casa ficou tudo comigo. Então Uhum. minha motivação para passar triplicou, né? Com certeza. Antes eu meio que tava só brincando, na verdade, né? Aí pode ser GO, coisa ficou séria. E em que momento foi que a mentoria apareceu aí no teu caminho? Cara, pior que eu não lembro como é que eu te achei. Eu não lembro, sinceramente. Ninguém indicou, não sei. Sinceramente, não sei. Eu sei que eu vi teus resultados lá. Vamos fazer, né? Aprender alguma coisa. E foi muito melhor do que eu esperava, né? Na verdade, porque você passou tudo, Tu já entendeu? estava no pós-edital da CGU quando tu entrou na mentoria? Não, acho que foi. Não, foi depois da CGU, na verdade. Foi depois da prova. Depois da CGU que tu viu, né? Depois da CGU. E a CGU também bateu na trave, não conseguiu. Não, CGU, cara, foi desastre, assim. Eu tava muito tempo sem fazer prova, questão de tempo, acho que não tive tempo para fazer umas 8 questões de português, entendeu? Era muito conteúdo, tipo. Aí eu vi que tinha que estar estudando antes do edital. Para esse concurso não existe você estar no pós, entendeu? Né? E aí depois entrou na mentoria, continuou estudando. Na época eu lembro que tu estava estudando, agora eu esqueci. Eu TJ. acho que TJDFT, né? Uhum. Tu fez essa prova? Fiz. Cara, eu acho que eu tava com Covid, na verdade, quando fiz essa prova. E tive pouco tempo para estudar, né? Porque no trabalho foi uma época que eu estava mexendo com migração, com as coisas assim, aí quase não tive tempo.
Entendi. E o que foi que tu acha que mudou aí mais aí na tua forma de estudar? O que é que tu acha que teve melhor para ti, mais, sei lá, mais transformador antes e depois da mentoria que te ajudou? Acho que algumas coisas ajudaram muito. Você falou, por exemplo, fazer resumo só depois de ler a matéria e fazer as questões da banca. Eu vi meus resumos da série DF e olhava assim, oh meu Deus, velho. Não tô acreditando que eu fiz isso, né? E tem a experiência também de outros concursos. Tipo assim, você tá lendo uma coisa agora, você acha que vai lembrar, né? Eu já sabia, pô, daqui a 2 meses, quando eu ver de novo, eu vou esquecer. Então, deixa eu anotar algum insight sobre isso, entendeu? Por exemplo, Poder Judiciário, né? Eu lembro de ter botado no resumo, ó, falou em município, não é competência da STF. Eu anotava esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Tentava simplificar ao máximo. Boa. Tipo, por exemplo, a DPF. Sei lá, pode, conta nome municipal, condição anterior. Eu não anotava isso no resumo, eu botava. A DPF pode tudo, entendeu? Então, eu Boa. tentava simplificar ao máximo para o meu cérebro. Boa. Boa. Importante isso aí. E aí eu teve uma época que tu começou a ter aquele burburinho do Senado, tu começou a estudar para o Senado pré-edital, não foi? Ah, foi, quando saiu o projeto básico, né? Saiu base já. Aquele projeto básico já saiu as matérias, para mim era o edital aquilo ali, entendeu? É. Aí ali eu comecei num ritmo assim alucinante mesmo, né? Eu não Fez, a- contava as horas, fez algum mas, planejamento? cara, aí que tá, tipo assim, eu sou um cara meio desorganizado, sabe? Eu deveria ter feito, esse foi um erro, na verdade. Eu meio que tinha um planejamento na cabeça, né? Aham. Foi isso, Mas tu entendeu? seguia lá as ideias do ciclo de estudos? Não, segui a ideia assim, Ah, legal. entendeu? Só que Menos, eu não era menos mal. metódico assim, ó, deu uma hora, eu vou trocar. Não, era meio que por Uhum, PDF, entendeu? uhum, Então, se tranquilo, um PDF acaba em uma hora, o outro em 1h40, tudo bem, entendeu? tranquilo. E falar, tu falou aí em PDF, quais foram os materiais que tu utilizou? Ah, pois é, a parte de direito básica foi de estratégia, Uhum, agora de TI foi uma salada de fruta, uhum, entendeu? sim, Utilizei algumas comum. coisas do professor Ramon, outras do estratégia, livro de certificação em inglês mesmo, documentação na internet. Foi assim, até vídeo de YouTube de indiano eu vi, entendeu? Pra você ter ideia, tinha uns SQL mais avançados que eu não estava entendendo. Para fazer as questões não conseguia. E, cara, fui pesquisando, só aprendi com indiano no YouTube. TI, e ainda mais para esse nível de concurso aí, tem hora que realmente não dá para ficar só no cursinho, né? Não, TI é um caso à parte, né? É. Acho que o material de direito é muito bom. Até no QC tem cada comentário assim excelente. Agora, TI é um mundo à parte. E eu acho que o pessoal desse cursinho de TI, eles não se adaptaram ao FGV, entendeu? É, tem Tipo, é isso como se eles também. estivessem fazendo para o CESP ainda. E mudou muito para a FGV. Na verdade, eu achei que estava mais difícil a cobrança, né? Uhum. Sim, Aí que eu. Aí quando tinha umas lacunas, tipo Oracle, pegava os cursinhos e falava, cara, não dava. Sacou? Aí eu pegava o material mesmo, certificação. Mas eu não lia todos os capítulos também, não, entendeu? uhum. Tipo, quando eu via que estava avançado demais, eu já pulava, entendeu? Perfeito. É importante ter esse jogo de cintura, porque por um lado tem muita coisa na internet, por outro tem muita coisa na internet. Então, se você for querer ver tudo, meu amigo, você não consegue ver o edital, né? Você se perde ali no meio de tanto conteúdo, né? Show Uhum. demais. E quando foi chegando ali perto da prova do Senado, como é que tava sentindo aí com Cara, relação à foi, tua na verdade, confiança? cara, tava baixa pelo seguinte. Você acredita que as 2 últimas semanas eu praticamente não estudei? Aqui eu Caramba. sabia que era importantíssimo, né? Pela memória de curto prazo, até na sua mentoria você falou para revisar. Cara, eu cheguei num estado assim, eu estava muito esgotado, mentalmente. E eu vi depois que foi logo quando eu meio que parei de ir na academia. Não sei Hum, por quê. Mesmo sabendo da importância, batia preguiça, eu não ia. E aí, as últimas 2 semanas, cara, eu acho que eu estudei 1 hora por dia nas últimas 2 semanas, foi muito. Entendeu? Até comentei com minha namorada, caramba, eu tô muito chateado porque eu, tipo, desde pré-edital, né, você estudando igual um louco, aí na semana mais importante você não consegue estudar. você vê, né? Que, tipo, mesmo nas melhores preparações, porque, pô, o cara ser aprovado em terceiro lugar para analista de infra,
ainda assim a preparação não é perfeita, né? Teve ali São muitos algum erros, erro, com né? certeza. O que é que tu Muitos acha, erros. então, que, por exemplo, para corrigir esse erro aí, só para ver se a gente concorda, o que é que tu Uhum. acha que deveria ter acontecido na tua preparação para não ter acontecido isso? Cara, eu acho que eu poderia ter estudado um pouco menos, assim, algum dia da semana. Tipo, no domingo, dar uma descansada maior, entendeu? E exercício, cara. Tem que fazer exercício físico, entendeu? Acho que isso foi o principal de eu ter esgotado mentalmente. Perfeito, perfeito, não, concordo 100%. Eu até digo assim, quem já está acostumado com exercício físico, por exemplo, tu ia quantas vezes para fazer exercício físico por semana? Normalmente, nos dias É, normais, é, quatro, quatro, umas quatro. né? Tipo assim, numa reta final, eu diria no máximo, assim, talvez para diminuir para três, mas assim, a ponto de zerar, dificilmente. Ou então, no máximo, o cara podia deixar de ir para academia, mas pelo menos uma caminhada ali no condomínio para dar uma suada, é Não, mas tipo assim, importante, né? eu não parei de ir pra academia para estudar mais, entendeu? Foi assim por preguiça mesmo. Uhum. Pior. E, Entendi. E a outra questão de realmente, às vezes no pré-edital e no início do pós-edital, o cara fica num nível muito alto, assim, muito estudando muitas horas, às vezes até dormindo menos, também não recomendo tanto, mas aí chega perto da prova, né, acontece meio que quase que um burnout, assim, né? E, foi então, isso que aconteceu. Tipo, eu fui um maratonista que no início da maratona eu saí na maior perfeito. velocidade É, possível. Agora, esse negócio de dormir, cara, eu sempre dormi muito. Eu não tinha essa, não. tá, o sono pra ti não era muito problema, Às né? vezes dormia 10 horas mesmo, não tava nem, não. Nunca calculei esse negócio de sono, não. Tá com Aham. sono, vai dormir. Continua dormindo, entendeu? E aí, na véspera da prova, então, tu tava se sentindo muito confiante, não? Cara, não tava, não, né? Por causa dessas últimas 2 semanas. Não sabia o que ia vir na discussível, né? Eu tinha certeza que eu ia ser classificado, pelo menos. Uhum. Por isso, 99% de certeza. E quando saiu, assim que tu saiu da prova, depois de ter feito lá o objetivo e discursivo? Cara, me perguntava como é que fui na prova, eu meio que. Tá difícil, acho que não vai dar, não. Os caras botaram muita coisa de banco de dados, entendeu? Foi nesse nível. Nunca que eu imaginaria que ficaria em terceiro, mas. A única Quando, coisa que eu tinha certeza é que eu tinha feito o mínimo em TI. Isso é com certeza. quando tu colocou no olho na vaga, tu já estava bem classificado lá? Cara, tava em segundo. Tá, você Ali que eu já. olhei, minha discussão vai ser corrigida, né? Eu lembro que no MPU tinha. Era outro site, eu acho que era o Correio Web, que tinha um ranking. Eu tinha ficado em sexto no ranking, né? Sexto, sétimo e passei em nono. Então eu sabia que era meio próximo, né? Eu nem acreditei, eu falo, caramba, eu fiz 26 de 40 nas básicas, né? Ainda tô em segundo, entendeu? Pra mim eu tinha errado muitas, né? Tipo, errei 14 questões, entendeu? Você vê, né? Eu te perguntei especificamente essa coisa da confiança antes e depois da prova, porque eu vejo, cara, que tudo é possível. Tipo, o cara estava com baixa confiança antes, depois da prova ficou menos confiante ainda, mas é aprovado, né? Ou então fica bem ali, que foi o seu caso, foi o caso de um outro colega que eu entrevistei há pouco tempo. E às vezes acontece o contrário do cara estar confiante, achar que vai conseguir, achar que está disputando, sai da prova com uma certa confiança, mas às vezes bate na trave. Então, assim, tudo é possível Eu nesse, conversando com a galera de concurso, o pessoal que sai da prova com confiança normalmente se ferra, né? né? Tem isso E também, né? Mas, a mas, maioria. é importante isso porque, tipo, tem gente que, por exemplo, quando uma prova de 2 turnos, o cara vai e acha que foi mal no primeiro turno, hein? Ah, acho que eu não vou conseguir, não estou indo bem, não. Ah, não vou nem fazer a segunda prova. E às vezes o cara pode estar deixando de lado uma oportunidade que, pô, a sua confiança ali antes e depois, ela não quer dizer muita coisa. Porque pode ser que tá difícil, mas tá difícil para todo mundo. Então, tem que ir realmente até o fim, né? E no seu caso também ainda teve ali a questão da discursiva, do recurso, né? Você estava bem na objetiva, mas aí saiu a discursiva. Conta aí, como é que foi? Pois é, eles deram uma nota muito baixa na primeira questão, né? Aí você falou comigo, até te agradeço demais por isso, né? Que você falou, ó, cara, tem que fazer recurso, entendeu? Você já, assim que você viu que eu estava eliminado, você falou, e eu fiz, né?
Aí eu dei um sorriso, na verdade, que eu li o livro do Narvaez para fazer o recurso e, cara, eu tava escrevendo 90% tava igual. Aí não tinha sentido, entendeu? Não tinha sentido aquela nota. É engraçado que a primeira questão eu não estudei para o Senado aqui. Veio de concursos anteriores, entendeu? Uhum. Eu lembro que ele Sim. perguntou a política, né, exatamente da Edlog, cara, veio na minha mente, assim, o entidade, não sei da onde. Aí eu fui, vamos botar, né? Isso aí. Entendeu? Devia ser coisa que eu estudei 7 anos atrás, entendeu? É isso aí, do concurso público, o pessoal, quando o pessoal me pergunta, ah, Yuri, tu estudou quanto tempo, né? Para simplificar, eu digo, eu estudei 5 anos, que foi realmente o período ali que eu comecei a estudar até eu ter me aposentado, 5 anos para concurso. Mas na prática, cara, é a minha vida toda, que desde criança eu estudo português, estudo matemática, a graduação, muita coisa eu aproveito para concurso. É que nem você falou aí, tu estudou quanto tempo, Rafael? Tu nunca vai saber responder essa pergunta. Ah, não vou não, é porque, tipo assim, tem um pessoal que fala, estuda 10 anos, mas daquele jeito, na sala de tal, estuda 3 meses, para 3 anos, É. estuda para o tal, então não é Aí, 10 anos. né, então é 10 anos, exatamente. E aí, então, depois do recurso, tu entrou, saiu de eliminado para terceiro lugar. Até isso aí nem acreditei, né? Imagina, tipo, você acha que tem, sei lá, 5% de chance de entrar? Como é que foi quando tu viu lá? Como é que ficou sabendo que tinha ficado em terceiro, tinha voltado? Cara, do nada eu cheguei à noite assim, não besteira no FGV, né? Mas só aumentou a minha pontuação, aí saiu o resultado, de repente. Acho que era 10 horas da noite. Do nada, assim mesmo, eu entrei. Aí eu, deixa eu ver a discussão primeiro, eu vou ver o resultado final, não. Aí, 58, eu dei um pulo, né? Aí quando eu vi terceiro, eu nem acreditei. Chamei minha mãe e falei, mãe, é isso mesmo? Tô interpretando errado, não, entendeu? Aí demorou uns 3 dias para cair a ficha, né? E, Fiquei e, t- fiquei um dia sem dormir, eu dormi 7 da manhã. Caramba, um dia sem dormir. Que onda, velho. E 3 dias depois saiu a nomeação, praticamente, né? Aí que eu, caramba, sabe? Show demais. Nesse momento aqui que eu tô gravando com o Rafael, faz o quê? 2, 3 dias, né, Rafael, que saiu a nomeação. É, Vai correr atrás aí de 4 dias. documentos, 4 dias, documentos, exame, já fez, vai fazer. Pois é, vou fazer segunda-feira já. Boa. É uma correriazinha, mas é uma correria boa, né? Tipo, ansiedade boa, né? Porque o Cara, exatamente, eu tô meio ansioso, de falar a verdade. cara fica com aquela coisa assim, pô, não posso errar nada, vai que eu erro alguma coisa Vai e... que, sei lá, vai que o Vai exame dá alguma coisa, eu não sei, É, pô, esse exame é o que eu mais tenho medo, né? Mas você quer besteira isso aí, né? Coisa da mente, né? aí que o pessoal descobre que eu bebo muito cerveja. Acontece. Mas é assim mesmo, cara. Mas é bom. E, principalmente ali as primeiras semanas, depois da nomeação, acho que é bem legal, porque também, como vai entrar muita gente junto, é legal quando entra uma turmazinha ali, porque aí tem a turma dos novos, aí a galera se entrosa mais. Bem Já vai ter a legal. ambientação agora, né? Quarta-feira, quarta e sexta. Quarta, quinta e sexta vai ter o quê? Ambientação lá. Ah, já? Nosso Mas, coletivo, mesmo se você não tomar posse, pedindo pra ir, aí tem que ir, né? não, legal. Mas tu já mora aí, pra tu é de boa, né? Pra quem mora aí é tranquilo. Tranquilo. Show demais. E Rafaelzão, cara, então assim, trajetória aí bem diferente, né? Tipo, começou o primeiro concurso com 18, 19 anos, aí entre altos e baixos, paradas e voltas, erros e acertos, tá encerrando aí depois de quê? 15, 16 anos, mas 15 anos já. encerrando com a cereja do bolo, né? Com uma ótima. Mais do que isso, não tem para onde ir, né? Não tem mais como estudar para concurso para outro melhor, né? E aí, então, o que é que tu compartilha aí com o pessoal, erros e acertos para a galera aí que está começando, iniciou há pouco tempo, para o pessoal não cometer esses mesmos Eu erros? acho que o iniciante ele tem muito dentro de concorrência, né? Nivelar, mas é muito concorrido, não sei quantas mil pessoas, entendeu? E você vai em estatística, as pessoas nem sabem. Por exemplo, tem prova que falta 50% do pessoal, entendeu? É, Então, para não ter medo desse negócio de concorrência, perfeito. e o principal, cara, eu acho que tem que dar continuidade. Esse negócio de tu estudar e parar é um problema. Eu poderia ter passado há muito tempo atrás, entendeu? Se eu tivesse dado continuidade, né? E tem que estudar para edital, entendeu? Dá para editar.
É isso Você vê, aí. eu passei no técnico do MBA, eu não sabia, cara, quase nada de direito, você não tá entendendo. Quando eu entrei lá, eu perguntei pro meu chefe, quem está o Geraldo aí? Entendeu? Você vê o nível, sério mesmo. Nível de conhecimento de direito que eu tinha, né? Uhum. Mas é isso aí. Show. E acho que também uma coisa aí que aparentemente você fez que foi bom, né? Que eu acho que ajudou. É, duas coisas aqui que você falou que eu acho que vale a pena marcar, né? Primeiro, essa questão de não ter ficado ali só no material do cursinho, né? Que, tipo, se você quisesse, dava. Fica ali no cursinho, vê de novo e tal. Cara, Mas minha você, passada, se né? fosse, eu acho que isso que eu ia comentar agora. Eu acho que esses livros de certificações foi. É meio que uma parte de dois mundos, né? Porque você vai ver mais do que ideia, É, só que isso. para TI não tem para onde você correr, Uhum. entendeu? Os materiais são muito básicos, entendeu? É, isso é uma das primeiras coisas, uma das principais coisas que eu tento ver com meus alunos que estão fazendo concursos alto nível, como um Senado da Vida, é esse meio termo de até onde sair do cursinho e ir para outros materiais, mas também não demorar muito, não passar muito tempo. É um equilíbrio assim um pouco mais difícil mesmo, mas tem É que ser. difícil fazer. Eu mesmo, eu vou falar a verdade, que eu acho que eu não fiz esse equilíbrio, entendeu? Acho que eu estudei Uhum. mais do que devia mesmo, Foi alguns na, assuntos desses livros, né? foi na Só que, força. tipo, cara, você estudar um material aí, igual um 5 CCNA, cara, tipo assim, você entende tudo, entendeu? A didática, assim, é incrível. Não tem nem comparação com os outros materiais, entendeu? Até para você fazer uma discursiva, alguma coisa do tipo. Eu É, lembro que eu estava fazendo era de cabeça já, esse negócio de sub-rede, né? Por causa desse material da CIS. Até isso eles ensinavam, né? E já legal. estava estudando inglês ao mesmo tempo, né? Porque esses livros são em inglês, né? Uhum. Tinha prova de inglês, né, lá? É, não, sempre tem, né? É. E aí Eu, uma outra coisa que tu fez aí, aparentemente que eu percebi é que, tipo, lá na discursiva, né, veio um tema que tipo, tu não tinha estudado recentemente, né, no pós-edital, mas que veio lá uma luz de alguma outra coisa. E é isso mesmo, cara, discursiva tem muita gente que eu até entende, né, mas o cara se desespera quando vê um tema assim que ele não estudou e tal. No seu caso, veio um tema que você não, um tema que você não estudou nos últimos meses, mas você aparentemente, né, manteve ali a frieza para conseguir colocar o que lembrava, né? Mesmo que fosse um chute. uhum. Eu também tive medo quando eu vi a discursiva, entendeu? Mesmo eu já tendo estudado o assunto, eu meio que Uhum. tomei um baque, assim, né? Então, Pois mesmo se eu é. fosse fazer outra prova hoje, eu teria medo da discursiva, eu sempre teria medo, entendeu? Mas apesar do medo, né, conseguiu manter minimamente a calma para colocar no papel o chute que veio na tua cabeça. Ah, Chute assim, entre aspas, né? na verdade eu chutei só um item, né? Uhum. Eu Ah, os chutei um outros. item por Os causa da outros. sua mentoria, né? Eu lembrei de você, tá? Que tu não deixa em branco, não saber chuta, fala qualquer coisa, e acabei que chutei certo, É, entendeu? é por isso que é para chutar, porque você tem a chance de acertar. É, e querendo ou não, quando você não coloca, tipo, vamos supor que tu não tivesse colocado esse item. Então tu teria lá, em vez de três tópicos, três parágrafos, tu teria dois parágrafos. Ia ter É. várias linhas em branco. O examinador, quando ele vê muita linha em branco, cara, é automático. Ele já vai achar que, ele já vai supor, cara, não tem como esse cara ter tirado nota máxima. Já vai, esse cara vai tirar a nota menor porque não tem como ele ter escrito tudo. Então, o cara já chega botando a tua nota para baixo. Aí, quando ele vai corrigir mesmo, aí é para mais baixo ainda, né? Quando você escreve tudo, pelo menos ele pensa, pô, escreveu tudo aqui, quando bota de forma legível, o cara já olha com bons olhos e vê, pô, esse cara pode ter tirado uma nota bem boa, vamos ver aqui. Aí, é claro, tem os erros, vai decaindo, mas pelo menos ele vai decaindo a partir da nota máxima. Então, essa questão aí de chutar, assim como você chuta numa prova objetiva, você não deixa de marcar uma questão que você não sabe. Mas, Você falou que foi primeiro no concurso e que você chutou uma discursiva, né? Lembra até, tipo, de PMBOK, a questão, se não me engano. isso, né? Tipo, algumas coisas eu sabia, outras eu não tinha certeza, mas aí a gente inventa, entre aspas, né? Veio, é que nem você falou aí do deadlock, veio na sua cabeça uma coisa que, cara, não sei de onde foi que veio isso aqui, não sei se tá certo, mas é o que eu vou colocar. Faz Eu vou botar, sentido, né? eu vou colocar. Foi tipo isso.
Eu fiz lá, pô, isso aqui eu sei que tá certo, mas isso aqui eu tô na dúvida. Mas aí veio lá uma racionalização que, pô, acho que faz sentido essa resposta. Coloco ela, é melhor do que deixar em branco. E E, é interessante que essa discussão, cara, muito dos tópicos, acho que 90%, estava meio que embutido nas questões. Não de forma direta, mas indireta estava, entendeu? uhum. Nas questões da prova do Senado ou de questões Não, anteriores? não, anteriores da FGV. Eu Sim. lembro do próprio Senado de 2008, tinha uma questão sobre deadlock. Eu não perguntava política, mas tangenciava o assunto, entendeu? Uhum. As É, maneiras de fazer nova, o particionamento tinha uma questão também. Tinha particionamento. duas, na verdade, entendeu? Uhum. Mais um motivo aí da importância de fazer questões da banca, né? Porque a Sim, com certeza. discursiva, os temas da discursiva normalmente já foram abordados em provas objetivas anteriores, né? Nunca vai ser algo muito além, entendeu? Isso. Mas a regra é essa mesmo. Não vou dizer que nunca acontece, porque eu não conheço todas as provas, mas a maioria, eu fico bem tranquilo em dizer que a maioria das discursivas, se você for olhar questões objetivas anteriores da banca, você encontra questões cobrando ali a mesma coisa. Show demais. Bom demais, Rafazão. O que mais você gostaria de trazer aí de dicas, erros, acertos, enfim, pra galera aí? Eu acho que eu podia ter feito um processo de revisão mais bem planejado, entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante, essa revisão. Eu fazia meio de cabeça, assim, né? Igual, mas eu não recomendo, não. A revisão é primordial. Eu costumo dizer que ter um plano é bom, mas o plano ele tem que estar materializado ali de alguma forma, uma planilha, um aplicativo. No seu caso era um plano, tinha um plano, só que estava na sua cabeça. Melhor do que não ter, né? Mas show demais. E cara, como é que você pode dizer aí que a mentoria do 01 contribuiu aí para os seus estudos, para a sua aprovação? E, sinceramente, foi muito melhor do que eu achava, né? E você passou tudo, tipo, português, vai, né, FGV. Você que me passou aquele curso da Adriana, né? Você que falou e era o melhor mesmo. Não tem disparado assim. E eu fui muito bem na prova do Senado por causa disso, entendeu? Muito bem assim, eu acertei 7 de 10, mas o que já é bom, né? O nível daquela prova. Sim, sem dúvida. Show demais. Que mais? Cara, outra coisa que me ajudou muito foi que eu fazia errado. Tipo, igual você tá numa fila do banco, né? O que que eu fazia? Tentava aprender matéria nova, entendeu? Não, você vai revisar nesse estudo de baixa Perfeito, produtividade, entendeu? Então perfeito. isso me ajudou também. E Importante. assim, pô, eu fiz a mentoria tem quanto tempo? Contigo tem, não sei. E mesmo assim, tu Uns tem um tempo. E 6. mesmo assim, tu continuou dando suporte pra gente, entendeu? É isso aí, né? A mentoria ela tem começo, meio e fim, mas no que eu puder eu continuo ajudando, porque para mim o fim é esse aqui que a gente está tendo agora. Essa entrevista aqui é quando eu digo tchau pro aluno, tchau entre aspas, né? Porque quando eu for aí para Brasília, eu vou te mandar o WhatsApp aí, vai que a Ah, gente vamos, marca vamos, aí vamos alguma marcar, com coisa. certeza. Quando vier também aqui para Floripa, dá um Eu alô. vou ouvir agora eu só vou viajar. É isso Agora, aí. Floripa, a gente vai se conhecer aí. Mas é isso, tipo, a mentoria tem uma turma, né? Começo, meio e fim, mas quanto eu puder ajudar ali o aluno até a aprovação dele, E é o foi que eu busco. importantíssimo, né? Tipo, dá pra ver que você realmente está interessado no cara ser aprovado, entendeu? Ah, com Você certeza. me mandar a careta com recurso agora para o professor tal, tal, tal. É isso aí, porque, assim, claro que na mentoria a gente tem a questão financeira, que é um trabalho para mim, então financeiramente ajuda, mas se for só pelo financeiro, não estaria aqui, não valeria a pena. É uma coisa ali, não sei se é porque o meu que fiquei ali, entre aspas, viciado em ter aprovações, só que aí eu parei de estudar. Aí agora eu estou viciado em aprovar os alunos. É porque não, né? Cara, você faz né, que tem ali. Ah, não. É uma coisa difícil de explicar, mas acho que é tipo isso. Show. Oi, Rafaelzão, meu caro, novamente, obrigado aí por ter compartilhado um pouco aí da sua história, da sua trajetória, das suas dicas, para a galera que ainda tá. Pode deixar aí uma última mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo. Tem que acreditar.
eu nunca duvidei, entendeu? Que um dia eu iria. Não sabia que viria tão rápido, mas sabia que um dia eu estaria lá. Show. Então o pessoal não Importante. pode desistir, entendeu? Pra você ver, eu, pô, já deve ter um concurso muito mais fácil que o Senado e outro que bom, entendeu? Perfeito. Perfeito. É isso aí. Acreditar em si mesmo, né? Essa questão da É, confiança é muito importante. Mas se é, manter na luta. Você aí, por exemplo, desde que você voltou a estudar, você, entre aspas não, né? Você reprovou na CGU, reprovou no TJDFT. Que mais você reprovou? Teve mais alguma reprovação? nossa, Essas nos últimos anos, né? Sem falar ali 2010, 11, 12, você citou outras, né? Na Câmara, ah, reprovou e foram tal, muito legais, né? mas se manteve e aí agora está colhendo os resultados. Show demais. Beleza, Rafaelzão. Obrigado, meu cara. Beleza, Para a valeu, galera aí obrigado. que está nos assistindo. Valeu, até a próxima entrevista com a Aprovado.